Irmãos, desde que começou o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, o Eterno vem falando sobre a questão da posse da terra. E a posse da terra, ela começa a clarear para nós, a partir de Ekev, o porquê que Adonai insiste tanto com a questão da posse da terra para nós. Porque na posse da terra, Israel vai começar a entender, através da posse da terra, quais são as condições e os critérios para estarmos diante da presença de Adonai nesta terra. Porque uma coisa é quando nós estamos diante de Adonai num deserto. Outra coisa é quando nós nos refugiamos na casa de Adonai e nos apresentamos diante de Adonai. Por que eu estou falando isso? Porque tanto o templo em Jerusalém quanto o tabernáculo no deserto, símbolos da casa de Adonai, eles impõem restrições para que se achegue a intimidade daquele lugar. E essas restrições, elas vão desde ações, posturas, até mesmo a vestimenta e a condição higiênica da pessoa que se apresenta na casa de Adonai. Quando ali o Eterno nos diz no Salmo 122, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, as portas de Jerusalém estão abertas a todos. Todas as nações são convocadas a subir e adentrar as portas de Jerusalém. A grande questão é que a casa de Adonai, no Monte Sião, ali estabelecida em Jerusalém, para que nós tenhamos acesso a essa intimidade, nós teremos que ser restringidos por Adonai a ponto de sofrermos o que ele chama de interdição, para que nós tenhamos o direito de adentrar a casa do Criador. Porque se nós observarmos, o povo ali no deserto, em massa, acampado em volta do tabernáculo. De uma forma mais restrita, os levitas em volta propriamente do tabernáculo. Dentro do tabernáculo, os oficiantes e as milicianas cuidando de todo o trabalho ali em volta. Dentro da tenda do encontro, só o sacerdote e o sumo sacerdote têm acesso. Este é um modelo que Adonai instituiu desde o princípio para demonstrar que a presença de Adonai ela é aberta a todos, mas ela tem restrições impostas a todo aquele que deseja adentrar a esta presença. Porque nós vamos ver aqui nesta paraxá, hoje nós estamos estudando a 46ª porção da Torá. Estamos quase encerrando os ciclos de estudo da Torá. Estaremos agora vendo Re, depois Shofetim, Kitetse e já vislumbrando Razino e Vezot Haberahá para encerrarmos o ciclo de estudo da Torá. Mas Ekev, a paraxá que tem como nome, o Samuel já disse, como resultado de, como consequência de, já vai estar sendo tratado uma questão com um povo que ali estava às margens do Jordão para adentrar a terra, numa condição pós aquele basta Moisés, que foi ensinado no sábado passado. Naquele momento que Adonai diz basta Moisés, ele diz ali para Moisés que o povo iria e Moisés ficaria, símbolo de um grande momento e aguardado momento prescrito na Torá, que é a ressurreição dos mortos. Que todo aquele que morrer junto a Adonai terá direito a ressurgir dos mortos, independente se morreu no Brasil, dentro da terra de Israel ou qualquer outro lugar. Mas a terra de Sião, propriamente dito, que seria habitada ali pelo povo, ela tem um nível de exigência muito alto. Eu lembro que a pastora Sandra, um tempo atrás, falou assim para mim, uma determinada pessoa que tinha um certo hábito de ir e vir a Jerusalém, morava e voltava, dizia assim, ele não consegue ficar lá mais do que 6 meses, porque Jerusalém traz sobre cada um de nós uma pressão muito grande para residir ali dentro. Ali ela falava de uma condição até mesmo econômica. Jerusalém é uma cidade que não é barata de se viver em Jerusalém, ela é cara,
mas também ela falava de uma pressão e um grau de exigência daquele que deseja ministrar diante de Adonai, que muitas vezes faz essa pessoa ser exilada de Jerusalém, porque Jerusalém tem sobre ela um alto nível de cobrança da parte de Adonai. É mais fácil viver em Jerusalém como um cidadão comum, que não teme Adonai, do que um que propõe no seu coração servir Adonai em Jerusalém. Isso tem um peso muito grande. E Ekev, aqui no capítulo 7 de Deuteronômio, Ekev começa no verso 12 de Deuteronômio 7, Devarim, capítulo 7, verso 12. Interessante que ele fala como resultado ou como consequência o nome Ekev. Mas o grande chamado para Israel aqui a partir do capítulo 7 é tornar Israel como nação um povo singular sobre a face da terra. O chamado para Israel aqui neste momento é que ela se tornasse avessa à postura de todas as demais nações de sobre a face da terra. Israel, ao pisar o território prometido por Adonai, ela obrigatoriamente iria se desfamiliarizar dos povos da terra e tornar-se familiar de Adonai. Porque a posse da terra é de direito de quem é dono. E Israel ali é convidada pelo dono da terra a tomar posse dela. Então, toda a condição que fazia Israel se aparentar com os povos da terra, Adonai, a partir aqui do capítulo 7, ele começa de uma forma muito implacável pedir e ordenar a Israel que deixasse para trás, como uma condição de habitar a terra. E interessante que esse privilégio de habitar a terra, nós vamos ver, tanto para a nação como um todo, quanto para o indivíduo que ali pisaria os pés, ela tem um preço muito alto. Por isso que eu disse, Jerusalém é cara para ser habitada. E quando a Paraxá ela evoca o nome Ekev, ela está dizendo assim no verso 12: se ouvires estes juízos e os puseres em prática, o Eterno teu Elohim manterá a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, abençoará o fruto do seu ventre, o fruto da terra, teu cereal, teu vinho, teu azeite, a cria das tuas vacas e a cria das tuas ovelhas na terra que jurou a teus pais que te darias. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Eterno desviará de ti toda a enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conhecestes no Egito. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Aí ele vem: exterminarás todos os povos que o Eterno teu Elohim te entregar. Não olhará para eles com piedade e não servirá a seus deuses, pois isto seria uma armadilha para ti. Quando Adonai ele fala nesses termos aqui com Israel, a possibilidade de aparentar-se com os povos da terra, ela desaba diante de Israel. A nossa possibilidade de nos aparentarmos com aqueles que muitas vezes nos deram vida nessa terra, se estes não são parentes de Adonai, nos é exigido deixar de lado também. E interessante que a palavra Ekev, ele vem dizendo como consequência. Consequência do quê? Aí que é a grande pergunta. Como consequência de que postura nós seremos abençoados, ele nos amará, nos multiplicará e etc., quando nós lemos aqui. Muitas vezes é cômodo para mim, cômodo para cada um de nós olhar assim: o Eterno te abençoará, te multiplicará, te amará, mas nós não gostamos de olhar muitas vezes a condição que Adonai nos dá para que isso aconteça. Aí é a contrapartida de Ekev. Por isso que Ekev, ela traz sobre nós um dos debates sobre essa questão de assumir uma consequência de um ato no que tange o relacionamento com Adonai, que muitas vezes faz de nós vivermos como cegos e não queremos olhar a realidade que está ao nosso redor. Porque quando nós olhamos isso aqui, nós olhamos assim: nós vamos lá, Israel, né, vai tomar a terra, vai massacrar os povos que estão sobre a terra e vai reinar sobre a terra. Não é assim.
Não é. Porque nós vamos ver que na evocação de Ekev, olha o verso 11, que encerra Vaet Hanan e suplicou, e a transição para o verso 12. Ele vem fazendo uma série de condições aqui, e ele diz assim no 11, ele encerra a evocação dizendo assim: portanto, guarda os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Esta consequência é condicionada a este tripé: estatuto, mandamento e juízo. Sem o cumprimento perfeito dessas três estruturas jurídicas estabelecidas dentro da Torá, não há posse de terra, e se houver, nós seremos destruídos na própria terra. Eu vou repetir. Se não houver essa estrutura contemplada, nós seremos destruídos na própria terra. Porque nós vamos ver aqui que, logo em seguida, o Eterno vai desencorajar aquele que ouve as palavras de Ekev e se enche dentro de si mesmo dizendo: sou separado por Adonai. A Torá te exige uma separação, mas não te permite viver sobre ninguém em consequência desta separação. Aí que está o problema. Porque eu tenho mandamento, eu tenho juízo e eu tenho estatuto. Quando eu tenho essas três estruturas da Torá alinhadas na minha vida e no meu proceder, eu vou ver que eu me coloco sob as pessoas e não sobre. Aqui que mora o grande problema. Aqui começam a ocorrer aquelas doutrinas de separação de que eu tenho sangue azul e os demais não. Aqui é que eu tenho sobrenome e os demais não. Porque nós vamos entender que o Eterno, ele é tão justo com essas questões que no momento que ele escolhe um povo e separa um povo para servir ao Eterno, ele diz que esse povo tem que servir às nações. Mesmo com toda a autoridade, com toda a santidade que Israel trazia com ela, ela numa estatura elevadíssima em comparação às outras nações na terra, ela tem que se sujeitar às nações, não às práticas das nações. Aqui que está o grande detalhe. Porque nós vamos ver que pode parecer uma incoerência ou uma esquizofrenia do escritor de Deuteronômio. Porque mais à frente, quando ele diz extermina as nações, mais à frente vai dizer ame o estrangeiro. Como é que nós vamos entender essas questões? Uma hora mata e uma hora ama? Como é que funciona isso? Aqui Adonai, pelo próprio nome Akav, de onde deriva a palavra Ekev, Akav é um verbo denominativo que significa suplantar ou pegar pelo calcanhar. Olha só a definição de onde vem a palavra Ekev. No sentido de suplantar, a palavra ela significa exatamente o seguinte: sobrepor os pés com força, pisar, transpor obstáculos, superar e exercer, ocasionar saída de, ocupar lugar de. Quando a gente olha isso daqui, parece que ele está falando diretamente sobre o poder militar que Israel teria sobre as outras nações. Não é. Isso é o mínimo. Porque o próprio Adonai poderia destruir se não houvesse um militar de pé em Israel. Você sabe por quê? Porque todas essas denominações de suplantar, elas convergem para o sentido de ter domínio sobre algo ou alguém, de preferência sobre si mesmo. Superar-se a si mesmo. Então, quando Adonai separa Israel como nação eleita, ele está exigindo deste povo que ela se supere a si mesmo. Aquilo que ela traz com ela, que a impede de ter um relacionamento próximo do Criador, agora Adonai exige que ela subjugue isso. E interessante que aí entra o conceito de pegar pelo calcanhar. Pegar pelo calcanhar, na evocação de Akav, é uma referência ambivalente de sentidos. Tem duas formas de enxergar isso. De forma literal, é a ação de Jacó sobre Esaú no momento do parto, quando ele pega no calcanhar de Esaú, ali naquela luta entre as nações no ventre de Rebeca. Mas também ela fala de um calcanhar, o qual o rei Davi declara a seus inimigos e perseguidores como o entrave no seu calcanhar.
Se fosse uma questão de pegar no calcanhar fisicamente, seria uma ação relativamente fácil, né? Quando a gente joga um futebol, né, Felipe, o jeito mais fácil de derrubar o sujeito é dar um tapinha no calcanhar dele quando ele está correndo, não é isso? Ele desaba sem nem muita dificuldade. Mas Davi, ele declara que existe um inimigo que para pegar no calcanhar é bem mais difícil. O Salmo 41, abre lá no Salmo 41, por favor. O Salmo 41, ele vai declarar aqui para o homem, e aí nós vamos entender quem é este homem a qual Davi faz a declaração do capítulo 41, o qual vai nos fazer entender Ekev dentro do prisma espiritual o qual Ekev foi entregue a nós. Eu vou ler numa versão diferente o Salmo 41, vocês me acompanhem. Diz assim: em marcha, o homem perspicaz diante do pobre. Aqui não é o pobre físico, aqui Davi já fala de um pobre espiritual, um pobre de alma. Aquele que está afastado de Adonai. Então, em marcha, o homem perspicaz diante daquele que não tem Adonai. No dia da infelicidade, Adonai o liberta. Adonai o guarda e o faz viver. Ele está em marcha na terra. Tu não o darás ao ser de seus inimigos. Olha essa frase. Tu não o darás ao ser de seus inimigos. Adonai o restaura no berço de dolência. Todo o seu leito tu o transformas durante sua enfermidade. Eu digo, Adonai, agracia-me, cura o meu nefesh, o meu ser. Davi começa a identificar que esse indivíduo doente tinha um problema na alma. Um problema que o fazia distante de Adonai. Sim, faltei contra ti, Adonai. Meus inimigos dizem mal de mim. Quando ele morrerá? Pereça seu nome. Se vem me visitar, ele fala de forma vazia. Seu coração reagrupa a fraude a seu lado. Ele sai e fala na rua. Unidos contra mim, eles cochicham todos os que me odeiam. Contra mim pensam a infelicidade. Uma palavra de Belial infiltra-se nele. Ele está deitado e não poderá mais se levantar. O homem de minha paz também, em quem eu confiava, o comedor do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Mas tu, Adonai, agracia-me, reergue-me, eu lhe pagarei. Nisso sei que desejas. Não meu inimigo pôde triunfar contra mim, e tu me apoias em minha integridade. Colocas-me diante de ti em perenidade. Ele é abençoado, Adonai, o Elohim de Israel, de perenidade em perenidade. Amém. Quando Davi aqui ele declara que este homem doente, pobre, muitos comentaristas chegam a afirmar e discutir se ele estava falando aqui daqueles homens que andavam ao lado dele. Joabe, o próprio filho Absalão, muitos colocam em questionamento de onde brotou o sentimento de Davi para falar de um inimigo tão íntimo que o desejava pegar pelo calcanhar. Só que no fundo, quando nós vemos a reflexão de Nefesh usado aqui dentro desse próprio salmo, alguns comentaristas desafiam a lógica e costumam dizer que era o próprio Davi falando daquele Davi carnal existente dentro dele, que por si só o fazia tropeçar diante de Adonai com os seus pecados, com as suas mazelas e com as suas infidelidades. E interessante que este Davi doente, ele está na cama, ele está interditado por Adonai. Adonai coloca Davi na cama, para que Davi na cama possa refletir sobre o interior do seu coração e ele possa confessar os seus pecados diante de Adonai e clamar para que o próprio ser que o aflige venha a ser abatido por Adonai. E observa que no pedido dele, no finalzinho, ele diz assim: colocas-me diante de ti em perenidade. Ele não vincula a cura da alma dele e a remissão dos pecados dele a um período de tempo determinado. Ele diz, para sempre. Em perenidade, sem fim.
Porque nós vamos ver que a questão aqui envolvendo a separação de Israel como nação, ela também fala diretamente a separação de cada um que serve a Adonai como indivíduo. E como indivíduo, nós temos por obrigação refletir como Davi refletiu. E nos momentos em que Adonai nos colocar numa condição de estarmos limitados, nós sabermos como clamar para que tenhamos de Adonai o recurso da perenidade, a vida eterna diante de nós, acima de todas as coisas. Mas Adonai também quer tratar o homem nessa vida para que o homem, na condição de ser tratado, ele possa beneficiar a muitos. Porque é um sumo sacerdote para um povo inteiro. São poucos sacerdotes para um povo inteiro. São poucos levitas para um povo inteiro. É sempre uma quantidade menor servindo a uma quantidade maior. Nunca é o inverso. É Israel como nação servindo a humanidade. Isso é o grito de Ekev, no capítulo 7 de Deuteronômio. E interessante que essa questão de subjugar o eu, ele começa dentro de uma questão que ele bota como condição para ser abençoado, amado e frutífero por Adonai. Olha o início do capítulo 7 aqui de Devarim, de Deuteronômio, e observa o que ele fala. Ele diz: quando o eterno teu Elohim te houver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado de diante de ti muitas nações, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. Aqui eu abro um parêntese, que à tarde nós vamos tratar um pouco a respeito dessas questões aqui. Porque lá em Gênesis, no capítulo 15, quando Adonai faz a aliança com Abrão, ainda Abrão, ele dá o nome de 7 nações que ele iria entregar a terra para que Israel habitasse. Aqui são 7. E existe uma explicação do porquê 3 nações não aparecem aqui nessa ação de tomada de terra. Porque vocês vão ver que Israel, trabalhando em benefício dos povos, alguns em meio aos povos retornam para o Criador. Caleb, aquele que sobrevive junto com Josué no deserto, é descendente de um desses povos que não está listado aqui. Jetro é descendente de um desses povos que está listado aqui, que não está listado aqui no capítulo 7, mas que anteriormente estava listado lá no capítulo 10. Talvez eles tenham ouvido o clamor de Adonai. E não precisaram ser exterminados como essas 7 nações. Os heteus, os girgazeus, os amorreus. Lembra que o edomita mais à frente, ele vai ter direito a participar da Assembleia. No Deuteronômio, acho que 21 ou 22, se eu não me engano, tem critérios de exclusão para a Assembleia de Adonai, e o edomita faz parte dela. O moabita, se eu não me engano, depois da 3ª geração, pode fazer parte. Então Adonai em todo o tempo ele restringe e aproxima. Ele restringe e aproxima, porque depende daquilo que o homem determina fazer com a sua própria vida, mais do que o sangue ou a nacionalidade que corre sobre a pessoa. Porque Adonai quer salvar a todos e a oportunidade aberta a todos não faz de Adonai um Elohim que exclui, mas que inclui. Só que para a inclusão ele determina normas e regras, que é o que a Kev está nos dizendo. O verso 2 diz assim: e quando o eterno teu Elohim as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas. Não darás as suas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas afastariam o teu filho de mim, para servir a outros deuses, e a ira do Eterno se acenderia contra vós, e vos destruiria rapidamente. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus bosques sagrados e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. Aqui que está a grande virada da questão. Pois tu és um povo santo ao eterno teu Elohim. O teu Elohim te escolheu para que lhes fosse por seu povo próprio de todos os povos que há na terra. Ou seja, não é por um merecimento próprio de Israel,
Mas é pelo amor de Adonai, a aliança feita a Abraão lá atrás, que ele separa Israel para ser estabelecida como uma nação sacerdotal sobre a face da terra. Não se esqueçam que no ato de voto, ali no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, eles fazem um voto, uma aliança com Adonai. Presta atenção nisso, eles fazem um voto e uma aliança com Adonai. E ali ele é chamado por Adonai, pela boca de Moisés, como uma nação sacerdotal, desde o princípio. Ele tinha a função de servir. Israel é levantada de forma separada para servir. E interessante que esta separação, ela vem mediada por uma estrutura jurídica dividida em 3 aspectos. E que nós poderíamos, talvez, resumir como a vontade de Adonai. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de entender por que lei para isso, lei para aquilo, estatuto disso, estatuto daquilo, mandamento daqui, mandamento de lá. Nós vamos entender que quando essas questões elas são bem elucidadas, nós vamos conseguir aderir a elas com mais facilidade, sem aquela dificuldade de olhar como algo que me impede. Sim, isso vai nos impedir de muita coisa, mas vai nos colocar numa condição de relação com o Criador que nenhum outro meio sobre a face da terra é capaz de fazer. Essa estrutura jurídica contida dentro da Torá, imposta por Adonai, ele tem um objetivo maior de blindar Israel das más práticas oriundas das nações vizinhas. Mas ela, ao mesmo tempo, ela blinda Israel da sua própria natureza carnal que ela traz com ela. Então, quando Israel é levantada para interditar nações que Adonai julgou, Israel primeiramente foi interditada por Adonai. Porque você não pode estabelecer juízos que Adonai traz sobre você, não sobre você, sobre uma questão, se antes você não está enquadrado no mesmo nível de justiça a qual você está impondo. Então você precisa primeiro sofrer a sua interdição, e aí nós vamos ver que existem 3 níveis de interdição bem estabelecidos na Torá, para que você possa ser instrumento na mão de Adonai para interditar outras situações. Segundo a Torá nos ensina, para que nós possamos ser instrumento na mão de Adonai. Isso eu falo de forma individual e falo de forma coletiva. Lembra que nós estamos tratando o indivíduo hebreu e a nação de Israel ao mesmo tempo aqui. Se nós desejamos ser instrumentos, ou se Adonai nos escolhe ser instrumentos para estabelecimento da vontade de Adonai na terra, interditando, intervindo em situações que Adonai julga necessário ser feito, antes nós seremos interditados. Porque eu não posso impor algo sobre uma situação da qual eu não permiti que fosse imposto sobre mim primeiro. Aqui Israel está exatamente nesta condição. Ela está ouvindo da boca de Adonai que ela vai sofrer uma interdição para que ela interdite a outros. Isso parece um contrassenso quando a gente ouve isso. Mas isso também desmistifica aquela coisa de que muitas vezes as pessoas tomam de maneira equivocada. Deus mandou, Deus falou, Deus isso, Deus aquilo. Que quando você olha para a vida do indivíduo não sofreu a mínima interdição e não condiz com a palavra que ele entrega quanto a isso. Em situações onde envolvem juízos e julgamentos da parte de Adonai. Quem eram as estruturas na sociedade capazes de fazer isso? Rei, sacerdote, em alguns casos levitas. Lembra que Finéias era um levita quando ele intervém naquela questão da lança. Juízes, no período dos juízes. Não são muitos. Os profetas, a pastora está me lembrando, e os shofetim, os policiais ou os juízes legislativos propriamente ditos, nas portas das cidades. São estruturas societárias que Adonai estabelece com níveis e autorizações de julgar.
O rei de Israel não entra na legislação do profeta, o profeta não entra na legislação do rei. Normalmente, quando tem uma legislação vigente, a outra se afasta para não ter conflito. Presta atenção nisso. Quando Adonai faz isso, não tem confusão. Não tem confusão. Isso fica claro para a gente quando ali Elias se depara com os profetas de Baal e ali ele diz: cadê o seu Deus? Está dormindo? Chama ele, grita a ele. Porque ali havia uma dúvida em meio a Israel. Quem falava pela boca de Adonai? Os profetas de Baal ou Elias? E ali Adonai determina que o profeta era Elias. E aquele resto todo eram quantos profetas de Baal? 800 profetas de Baal. 400 de Aserá, 400 de Baal, 400 de Aserá, 800 no total. Mas quando Elias vence a batalha e que ele se desespera com Jezabel, e ele diz: mas só sobrei eu, Adonai. O que Adonai responde para ele? Quantos mil que não haviam dobrado o joelho a Baal? 7.000 não dobraram o joelho a Baal. Mas ali só um com jurisdição para julgar os profetas de Baal. Aí que está a questão. Talvez esses 7.000 que não dobraram o joelho a Baal pudessem julgar a sociedade comum. Mas ali era profeta com profeta. Profeta contra o rei de Israel, Acabe. Então, quando Adonai ele estabelece esses termos, nós precisamos ter a noção clara de que essa estrutura estabelecida por Adonai, ela visa a vida. Porque se Israel tivesse em falta com alguma dessas estruturas jurídicas compostas que compõem a Torá, Israel se expõe a perder a própria vida. Sabe por quê? Olha o verso 1 do capítulo 8 de Devarim. O verso 1 do capítulo 8 de Deuteronômio diz assim: tereis muito cuidado, olha a advertência de Adonai, tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. Veja que o vincular da vida corresponde à capacidade de cumprir todos os mandamentos. E vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Eterno, como juramento, prometeu a vossos pais. Então, o desconhecimento de Torá ou a incapacidade de praticá-la de forma plena limita a cada um de nós a ser instrumento na mão de Adonai para exercer juízos e julgamentos. E a Torá, quando ela aqui no verso 11 do capítulo 7, que eu li aqui, mandamento, estatuto e juízo, aqui é o tripé que constitui a Torá como lei sobre a face da terra. Mandamento no hebraico é mitzvah, mitzvot, mandamentos. Ele é empregado especificamente na definição das 10 palavras e depois se torna mais amplamente conhecido através das 613 mitzvot da Torá, os 613 mandamentos da Torá. O que a gente não pode confundir é que muitas vezes a palavra mandamento ela é usada para contemplar as 3 estruturas, porque nós lemos aqui, se cumprires todos os mandamentos. Esta palavra mandamento aqui do capítulo 8, ela inclui essas 3 estruturas que nós vamos falar aqui agora. Ela não exclui as outras 2 que não são chamadas mandamento. Por isso que quando ali os 613 mandamentos são instituídos, eles envolvem mandamentos, estatutos e juízos. Essa é a estrutura que permeia a Torá do início ao fim. E a palavra mandamento, ela também é usada para definir, pastor, os termos de um contrato numa aquisição de terra. A gente não vai ter tempo aqui, mas à tarde nós vamos dar uma olhada em Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32 vai falar da compra de uma terra, de um parente, acho que era um primo de Jeremias, que vende para Jeremias um campo. Anatote, isso aí. A compra desse campo por Jeremias, no futuro, na própria profecia de Jeremias vai ficar claro isso, mas no futuro simboliza o direito que Israel teria de tomar posse pós-cativeiro babilônico. Jeremias é o profeta que acompanha o cativeiro, que anuncia o cativeiro e vai para o cativeiro.
Só que ele, na ida, ele já anuncia que Israel poderia comprar de volta a terra. E aí nós vamos ver que a estrutura de mitzvah fica bem estabelecida nisso, quando ele vincula a Israel o cumprimento das 10 palavras para ter direito novamente à posse da terra. A segunda estrutura que nós precisamos... minto. Quando a gente fala dessa questão de mandamento, de mitzvah, o escritor de Eclesiastes, ali, Salomão, pastor, ele faz uma definição muito simples do que é mandamento. Ele encerra o livro de Eclesiastes dizendo assim: de tudo que tenho ouvido, o fim é: teme a Elohim, guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Você vê que ele não restringe a todo hebreu ou a todo judeu. Ele diz a todo homem temer e guardar mandamentos. Por favor, pastor. Léo, interessante quando você fala que quando nós temos que julgar uma situação, primeiro ela tem que se cumprir em mim. Não foi isso que você falou? E o Salmo 103, hoje pela madrugada eu estava olhando isso, o Salmo diz assim: como são untuosos em meu paladar teus dizeres, mais que o mel em minha boca. Esse untuoso é unção. Como eles são untuoso, é uma gordura, é um óleo, não é? Então, o profeta Jeremias diz isso, que esses mandamentos que você está falando, que nós temos que cumprir, ele traz gozo e alegria. Para o profeta, o que eu quero mostrar é que, primeiro, se ele não cumprir em minha vida, você não consegue. Por isso que a gente ouve as pessoas dizendo: Deus falou, Deus falou, Deus falou. Mas aquele que diz que Deus falou, ele não vive aquilo que ele está dizendo que Deus falou. O profeta Ezequiel, ele vai comer o livro da Torá. Adonai vai dizer para ele: come o livro, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e ele era na minha boca doce como mel, mas no ventre ele é altamente amargo, indigesto. Apocalipse explica isso no capítulo 10 perfeitamente. Por que é indigesto? Porque o profeta primeiro terá que tomar indigestão do mandamento para poder conseguir cumpri-lo. Por isso que nós não conseguimos discernir esse povo dizendo: Deus falou, Deus falou, Deus falou, e depois não se dá em nada. E o indivíduo tem uma outra vida completamente contrária àquilo que Deus falou, porque ele não tomou essa indigestão. No ventre da indigestão, na boca é doce como mel, porque não é na boca que se dá. O problema é interno. O indivíduo tem que ser sarado e curado pelos mandamentos para que ele seja instrumentalidade nas mãos de Adonai. Não é isso? Esse mesmo, digamos, paradoxo, a gente vê quando Israel chega no deserto pós-êxodo e ele se depara com as águas de Mara. Elas eram amargas. E aí, quando é lançada uma árvore nas águas de Mara, elas se tornam aprazíveis para beber. É essa a questão. Porque o mandamento de início para nós, quando nós estamos conhecendo, ele parece duro. Ele parece uma cobrança muito forte para nós, a ponto de muitas vezes o mandamento parece ser injusto conosco. Mas depois nós começamos a ver que ele se torna agradável, deleitoso e prazeroso de ser cumprido, porque nós enxergamos o benefício por trás da guarda do mandamento. E interessante, pastora, que a segunda estrutura que permeia a Torá são os hukatim, o plural de hukat. Hukatim no hebraico é estatuto, é estatutos. Ele é oriundo de uma palavra, presta atenção, hukat, estatuto, é oriundo de uma palavra que significa entalhar ou escrever de forma permanente. É a descrição da Torá sobre o que fazemos com as ordenanças e os estatutos de Elohim, entalhar no nosso coração. Se o seu uso tem destaque na instituição ritual da novilha de vermelha, aquela vaca vermelha, quando ali nós conseguimos ver que o estatuto da novilha vermelha ele tem força de purificação. Então, uma característica de guardar estatuto é a capacidade que o homem adquire por si só, através de uma vida com Adonai, de se tornar puro.
Então você soma guarda de mandamento, que te santifica, você vem com estatutos que te purificam, e você complementa isso de uma forma maravilhosa. Sabe por quê? Porque um dos exemplos mais lindos que nós temos para não esquecer o que é um hukatim, são as festas bíblicas. São estatutos perpétuos, hukatim olam. É perpétuo, é perene. As festas bíblicas são estatutos de Adonai com o intuito de purificação do homem e da mulher de forma perene. Essa é a segunda estrutura da Torá para nós. A terceira dela é a mais dura. São os mishpatim. Mishpatim significa justiça, juízo ou julgamento. Ela representa a ideia mais importante para uma correta compreensão do significado de governo. Um governo, no seu intuito pleno, ele precisa ter nele características de mishpatim, de julgamentos, juízos e justiça. Tanto na esfera humana quanto divina. Então Israel aqui estava sendo chamado a guardar juízos, justiças e julgamentos para a sua administração física, mas para a sua conduta espiritual como nação. Começa a apertar muito a situação. Você sabe por que eu fiz questão de trazer essas 3 estruturas jurídicas da Torá para nós aplicarmos sobre nós? Porque sem elas nós somos incapazes de ser instrumentos para representar Adonai sobre a face da terra. Por isso que não adianta falar, espernear, Israel sempre será Israel. A promessa não foi dada a outro povo. Israel não foi apagado, Israel não foi esquecido, Israel não foi deixado de lado. Sobre Israel está estabelecido um trono que traz sobre ele juízos e julgamentos. Nós lemos isso em todo o Shabat. Salmo 95, né? Os tronos de Adonai são constituídos de juízos e julgamentos. Acho que é o Salmo 95. É um salmo shabático que a gente ora toda sexta-feira à noite. E interessante que quando ele vem dizendo que agora Israel tem condições de se tornar representante de Adonai na terra, ela vem determinando para a Israel exterminar os povos que estão dentro da terra. O verso 2 do capítulo 7 de Devarim, de Deuteronômio, em outra tradução diz assim: Adonai teu Elohim, os darás em faces de ti, e tu os golpearás. Interdita-os de interdito. Não firma com eles pacto, não os agracie. Aqui é a interdição militar de Adonai sobre os povos da terra quando Israel estiver alinhado com o mandamento, estatuto e juízo. Só assim, uma ação violenta militar, ela torna-se justa diante de Adonai. Senão vira justiça humana. Totalmente proibida pela Torá, você fazer justiça com as suas próprias mãos. E quando nós vemos o verso 16, Adonai usa uma expressão mais pesada. No capítulo 7 mesmo, ele diz: devora todos os povos que Adonai teu Elohim te dá. Teu olho não será exorável, compassivo para eles. Não servirás os Elohims deles. Sim, é uma armadilha para ti. Aqui Israel se encontra pronto para fazer uma guerra a qual Adonai permite. Só que você sabe qual que é a grande questão? Quando nós vemos os exemplos de cidades interditadas por Adonai, ou localidades, ou instituições, nós vamos ver claramente, que quando Adonai se encontra alinhado com Israel, Israel prevalece e determina o futuro daquela cidade. Quando Israel se desvia de Adonai e ela tenta fazer no braço da carne, ela é penalizada por Adonai. Sabe onde é que aconteceu isso? Em Ormá. Ormá é uma cidade que no livro de Números vai haver ali no capítulo 21 uma interdição da parte de Adonai naquela cidade. E quando Adonai interdita a cidade de Ormá, são 3 versículos no capítulo 21, versículo 1, 2 e 3. Você vai ver que nenhum despojo de guerra poderia ter sido levado naquele local. Isso por um motivo muito simples. Muito simples.
Porque Israel vai ao combate através de um voto. Quando você, alinhado com Adonai, vota, nada do que perece tem direito a se tornar despojo. Aquele local fica consagrado, se torna um herem, isolado, impedido, interditado, consagrado a Adonai. E nós não vemos isso só em Ormá. Se nós analisarmos bem, o Egito foi interditado por Adonai. O Egito era os Estados Unidos da antiguidade, o Egito nunca mais se levantou. Nunca mais. Sodoma e Gomorra, uma das maiores cidades no tempo de Abraão e Ló, é interditada por Adonai com enxofre, né, e fogo do céu, e nunca mais se ouviu falar de Sodoma e Gomorra. Tem um monte de pesquisador gastando fortunas de dólares nas universidades tentando descobrir onde ficou Sodoma e Gomorra, e ninguém acha Sodoma e Gomorra. Não tem direito a nem contar a história. A Arca da Aliança ficou interditada por Adonai. A humanidade não tem como achar a Arca da Aliança. Já acharam até que a rainha de Sabá levou para a África e está escondida em meio às tribos africanas. Não estou brincando, não. Isso é coisa séria. Gastam fortunas com cientistas correndo atrás. Teve até o filme, né, do Indiana Jones, né, A Procura da Arca Perdida. Ali era a Arca da Aliança. Tal é a loucura do homem para buscar essas questões. Mas quando Adonai interdita algo ou alguém, nem com guindaste levanta. E a grande questão é que nós vemos Adonai fazendo isso o tempo inteiro. Ele cria cidade e refúgio, 3 de um lado do Jordão, 3 do outro. O homicida, para se proteger do vingador de sangue, ele tinha que ficar naquela cidade pro resto da vida, até a morte do sumo sacerdote vigente naquele lugar. É uma interdição. Você perde o direito de habitar na sua casa e você fica restrito, mas recebe o benefício da vida. Você cumpre os seus dias diante de Adonai. Quando o homicida ele penetra a cidade refúgio, tem força de voto para ele entrar na cidade refúgio. Teve um chamado Simei, que foi duvidar de Salomão, que quando ficou um tempo ali dentro, ele permaneceu vivo. Quando ele sai para fazer algo que era justo aos olhos dele, Adonai manda Amasa? Não, Amasa? Benaia. Benaia vai sobre ele e tira a vida dele. Arremete com ele contra ele com a espada. Ele vem com a Torá, julgando a vida de Simei. E ali, quando nós olhamos essas intervenções, elas são muito mais comuns. Só que o grande problema é que existem intervenções em prol da vida e em prol da morte. Vocês querem ver um exemplo em prol da vida? Aqui no próprio Devarim, olha o capítulo 12. Observa um detalhe aqui no capítulo 12. O verso 22. Não, eu acho que eu escrevi errado. Peraí. Não, capítulo 10, perdão. Capítulo 10, do 12 em diante. Olha que interessante que a Torá fala aqui para nós. E agora, ó Israel, que é que o eterno Elohim pede de ti, senão que temas o eterno teu Elohim, andes em todos os seus caminhos e o ames. Sirvas ao eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do eterno, seus estatutos que hoje ordeno para o teu bem. Os céus e os céus dos céus são do eterno teu Elohim, a terra e tudo que nele há. Mesmo assim, o eterno se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos como hoje se vê. Olha onde que Adonai começa a exigir a vida de um hebreu. Circundai, portanto, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o eterno vosso Elohim é Elohim dos deuses, o eterno dos senhores, o Elohim grande, poderoso e terrível, presta atenção, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Aqui que nós conseguimos entender a questão da interdição em prol da vida. Ele faz justiça ao órfão e à viúva. Ama o estrangeiro, dando-lhe alimentos e vestes. Observe esse detalhe. Amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Quando Adonai ele faz isso,
essa declaração para Israel cumprir como força de mandamento, ela exige de Israel aquilo que Israel menos queria fazer. Porque a interdição sobre os demais povos da terra, proveniente da parte de Adonai, tem por objetivo primário dar vida aos povos da terra. Quando Israel deixa de cumprir a sua estrutura sacerdotal a qual foi dada por Adonai, ela deixa de cumprir o maior dos mandamentos, depois de amar ao Eterno sobre todas as coisas, que é amar ao teu semelhante como a ti mesmo. Israel tem por obrigação levar salvação e esperança às nações. Nós, que nos dizemos parte do povo de Elohim, temos por obrigação levar esperança e salvação a toda a terra, mas vinculada a mandamento, estatuto e juízo. E tem um comentário da Torá, porque nós vemos uma grande dificuldade da nação de Israel como um todo de fazer isso. Você chega em alguns bairros em Israel que você está andando aqui, dependendo da linha judaica que o indivíduo segue, ele desvia de você da calçada para não dividir a calçada com você. Esse nível de tratamento que Adonai dará à nação de Israel vai chegar a Israel. Mas isso que eles fazem não é diferente de quando nós chegamos diante de uma pessoa, por exemplo, está aqui, vou pegar o João de exemplo, começando a caminhar, nunca ouviu falar de Torá, vive uma vida longe de mandamento, estatuto e juízo, e nós olhamos para o João e damos as costas. É a mesma coisa de desviar da calçada. Não dar oportunidade ao João de conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ensinando a ele estatuto, mandamento e juízo. Essa que é a grande dificuldade. Eu estava lendo um comentário do Maimônides, que é um dos maiores, considerado um dos maiores rabinos do tempo mais moderno. Ele que descreve os 613 mandamentos, né, da Torá, num livro dele. E ele tem um comentário que ele diz assim: aos nossos pais, Adonai exigiu reverenciar e honrar. Tarefa fácil para qualquer hebreu. Aos estrangeiros, ele nos deu a tarefa mais difícil: amá-los. O próprio Maimônides, na estatura de rabino reconhecido por inúmeras gerações, tem livros dele, escritos. Tem calendário de Maimônides. Era um homem muito conhecedor da Torá. Ele diz que mais difícil é amar o estrangeiro do que honrar os pais e servir aos pais. Esse é o desafio nosso como nação, como povo eleito por Adonai. E interessante que, dentro dessa questão de interdição por parte de Adonai, nós vamos ver que nas condições ali que norteiam essas ações de interdição, sempre que houver vinculado a uma ação de interdição de Adonai um voto, ou aliança, ou juramento, vai cair dentro do mesmo conceito, sempre vai custar àquele que estabelece o impedimento de tomar direito ao despojo. Quando nós somos levados por Adonai a uma situação de interdição em prol da vida de alguém, nós não temos o direito de tomar nada como despojo para nós. No caso de Saul, a pastora está lembrando aqui, a cidade de Ormá não pôde ser levado nada da cidade. Mas você sabe por que Israel perde a batalha para Ormá primeiro, antes de vencer e interditar Ormá? Por um motivo muito simples. Porque saiu na batalha sem a ordem de Adonai. Quando eles pecam com a questão dos espias, eles saem num confronto desorientado e são ali alguns levados cativos e reféns para Ormá, e depois Ormá, aí sim, Israel faz um voto dizendo que interditaria, e Adonai tomou isso como justo e interditou. Na Torá, existem 3 questões envolvendo interdição. As interdições prescritas na Torá, elas envolvem 2 condições em separado. E dentro da segunda condição, existe uma subdivisão de interdições.
Mas aí são interdições que o homem faz sobre ele mesmo para se colocar na posição de instrumento de Adonai. Existe o voto por si só, tá? O voto por si só está ali no capítulo 30 de Números, na Parashá Matot. A segunda é uma questão de voto vinculado a uma consagração a Adonai. Vocês vão observar que quando existe um voto vinculado à consagração, você atinge a você e aos que estão ao seu redor quando Adonai te levanta para algo. Quando você vota sem força de consagração, você só traz sobre você. Você não tem como trazer o benefício votando sem consagração e atingir ao outro. O tempo me venceu hoje, eu não tive jeito. A gente vai ter que dar continuidade à tarde tratando dessa questão às 14 horas. Porque nós vamos ver que na estrutura dos 3 tipos de voto que existem na Bíblia, que é o voto, é o nazireu e é o sacerdócio, são as 3 estruturas onde o homem impõe sobre si um voto. 2 deles vêm com consagração e 1 deles vem sem consagração. A diferença que recai sobre nós, nisso aqui, é que obrigatoriamente a nação de Israel tinha que trazer sobre ela, na sua condição de nação sacerdotal, o voto seguido de consagração. E aí nós vamos ver que tem uma diferença entre a consagração do nazir, do nazireu, para o sacerdote. Essa diferença vai dar a Israel a estatura de nação sacerdotal que outra sobre a face da terra não tem. Só que eu preciso de tempo para poder entrar nessa questão e eu vou pedir perdão aos irmãos que eu não consegui tratar tudo isso agora de manhã. Mas se o Eterno nos permitir à tarde, nós estaremos voltando nessa questão à tarde, porque é de essencial, é essencial para nós entendermos isso, porque aí nós vamos começar a entender a condição de uma casa consagrada a Adonai em jubileu. Esta casa não só é uma interditada por Adonai para ser direcionada a dar vida a outros, como ela foi consagrada em jubileu. Não tem resgate para essa casa. É perene. É determinado sobre a casa um voto, o qual esta casa, ou ela serve a Adonai com mandamentos, juízos e estatutos até os seus últimos dias, ou ela sofre uma interdição com o propósito de destruição. Quando uma instituição religiosa se eleva e diz ser uma instituição estabelecida por Adonai, segundo aos Coríntios, no capítulo 3, eu aprendi isso em 2013, quando eu estava diante de um fundador de uma grande religião. Ele subiu e ele caiu. E aí o Eterno me ensinou, segundo aos Coríntios, capítulo 3, toda obra que se diz levantada por Adonai passará pelo fogo. A obra não aprovada, ela pode ser salva pela misericórdia, mas aquela que sobreviver ao fogo de Adonai, a aprovação de Adonai, e se mantiver de pé, é obra aprovada por Adonai. Então, quando alguém diz, eu tenho uma instituição que serve a Adonai, ela traz sobre ela um voto onde ela se consagra a Adonai e ela não tem dono, senão Adonai. Por isso que tem muita igreja sendo vendida aí fora. Porque a igreja tem dono e o dono não é Adonai. Porque ela é consagrada a um indivíduo, não ao Senhor dos Senhores, o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque quando ela o é, se ela não cumpre seu papel, ela acaba. Ela não permanece de pé. Que o Eterno possa nos abençoar e nos permitir chegar à tarde deste Shabat, após uma refeição festiva em vida, para que nós possamos terminar de tratar esse assunto diante da presença do Eterno. Amém. A pastora pede para lembrar que em meio a um dia chuvoso e frio, ele abre um hiato de sol para nós nos alegrarmos no almoço de Shabat,
Talvez depois chova de novo, mas pelo menos para o almoço, Adonai interdita os céus a nosso favor, porque a interdição é por um tempo determinado. Amém? Que o Eterno nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Vamos ficar de pé. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós queremos te louvar e te agradecer e pedir que o Eterno possa trazer sobre nós a tua paz, dá-nos um almoço agradável, dá-nos um término de Shabat na tua presença, para que nós possamos, ó Pai, ter diante de ti tudo aquilo que o Eterno determinou para nós neste Shabat. Que o Eterno nos abençoe, seja com aqueles que subirão à piedade, seja com aqueles que ficarão aqui à tarde. Cuida para que o louvor e a Havdalah se encerrem de maneira gloriosa diante de ti. E que o Eterno possa muito nos acompanhar em todo este resto de Shabat. É o que te pedimos em nome de Yeshua, Messias. Amém. Yevarecha Adonai verishmerecha. Ayecha Adonai panavelecha vihunecha. Issa Adonai panavelecha. Veasem lecha shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e nos agracie. Que o Eterno sobre nós levante teu rosto e nos dê a paz, no nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Shabbat Shalom a todos.